O eletrocardiograma é formado por 5 ondas, são elas as ondas P, Q, R, S e T, sendo que as ondas QRS formam o complexo QRS. Essas ondas representam despolarização e repolarização, e pequenos desvios de 2 milímetros já indicam desde isquemia cardíaca até uma lesão tecidual. E é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje, como interpretar um eletrocardiograma, depois da vinheta. Ao observarmos um traçado do eletrocardiograma, nós podemos observar as ondas, que são as ondas P, Q, R, S e T, que representam um ciclo cardíaco. Em seguida, essas ondas se repetem novamente, as ondas P, Q, R, S e T. Nós também temos alguns intervalos, como os intervalos PQ ou PR, o intervalo QT, o intervalo ST e os intervalos RR. Ao observar um traçado no eletrocardiograma, nós vemos que de fundo tem alguns quadradinhos. Esses quadradinhos mostram o tempo no eixo X e a voltagem no eixo Y. A soma de 5 quadrados grandes representa 1 segundo. Cada quadrado grande sozinho representa 0,20 segundos. E cada quadradinho menor dentro desse quadrado representa 0,04 segundos. E a soma de 10 quadradinhos no eixo Y representa 1 mV. Eu disse no começo do vídeo que o ECG mostra ondas de despolarização e de repolarização. Então vamos dividir agora. A onda P e o complexo QRS representam despolarização. A onda P representa a despolarização dos átrios e o complexo QRS representa a despolarização dos ventrículos. A onda T representa a repolarização dos ventrículos. E aí você deve estar me perguntando, mas cadê a onda de repolarização dos átrios? Essa onda ela está escondida atrás do complexo QRS e é chamado de onda T atrial. Porém, o impulso elétrico do QRS é tão grande que ele se sobrepõe à onda T atrial e a onda T atrial não aparece. Lembrando que a despolarização não significa contração. O que nós vemos no eletrocardiograma é uma atividade elétrica e não uma atividade mecânica. Vamos falar então sobre a primeira onda, a onda P. Essa onda ela tem uma altura de mais ou menos 2 a 3 milímetros e uma duração de 0,6 a 0,12 segundos. Quando essa onda precede sempre o complexo QRS, isso significa que o impulso elétrico está sendo originado no nodo sinoatrial. O intervalo PR descreve a distância entre o começo da despolarização dos átrios e o começo da despolarização dos ventrículos, ou seja, mostra o impulso elétrico passando pelo nodo atrioventricular e pelo feixe de His. Essa distância ela dura mais ou menos entre 0,12 segundos e 0,20 segundos. Se tiver um atraso nesse intervalo PR, ou seja, o intervalo PR ele está muito alargado, significa que existe alguma lentificação nesse processo de passagem do impulso elétrico dos átrios para os ventrículos. O complexo QRS, que mostra a despolarização dos ventrículos, tem uma altura de 3 a 5 milímetros e uma duração de 0,06 a 0,10 segundos. Um alargamento do complexo QRS significa que a condução do impulso elétrico pelo ventrículo está muito lentificado. E quando o QRS não pode ser observado no eletrocardiograma, significa que tem um bloqueio atrioventricular ou até mesmo uma parada ventricular. O segmento ST vai da onda S até a onda T e mostra o final da despolarização do ventrículo até a repolarização do ventrículo. Esse segmento geralmente é isoelétrico, podendo ir de menos 0,5 a mais 1 mV. Esse segmento pode estar deslocado para cima ou para baixo. Quando esse segmento está deslocado para baixo de 2 a mais de 2 milímetros, nós temos um infradesnivelamento do segmento ST, que reflete uma isquemia cardíaca, ou seja, a célula ainda está funcionando,
Porém, por alguma obstrução da coronária, por exemplo, está chegando menos oxigênio na célula cardíaca. A outra situação é que o segmento ST pode estar deslocado para cima, então nós temos um supradesnivelamento do segmento ST. E isso mostra que o coração está com uma lesão na célula cardíaca, que já ocorreu uma necrose no tecido. A última onda é a onda T, que representa a repolarização do ventrículo. Ela está localizada após a onda S, tem uma altura normalmente de 0,5 mm, ela é arredondada e suave, geralmente positiva, e ela é negativa em AVR. O intervalo QT mostra o intervalo entre o começo da despolarização do ventrículo até a repolarização do ventrículo. Esse intervalo varia muito com a frequência cardíaca. Quando a frequência cardíaca aumenta, esse intervalo diminui, e quando a frequência cardíaca diminui, esse intervalo aumenta. Ele varia de mais ou menos 0,36 segundos a 0,44 segundos. A onda R mostra a despolarização dos ventrículos. Então, os intervalos RR mostram a distância entre as despolarizações dos ventrículos e são utilizados para mostrar a distância entre as contrações ventriculares. Ao olhar um eletrocardiograma, esses intervalos RR têm que ser equidistantes. Eu não posso ter um intervalo RR de 1 segundo e o próximo intervalo RR ser de 0,2 segundos, por exemplo, porque isso mostra que o coração não está no ritmo correto. Nós podemos fazer uma avaliação do eletrocardiograma em 8 passos. O primeiro passo é analisar o ritmo, através dos intervalos RR, como eu acabei de falar. O segundo passo é analisar a frequência cardíaca. Lembra que 5 quadradinhos demonstram 1 segundo no eletrocardiograma? Então, se eu tiver uma onda R e depois de 5 quadradinhos eu tiver outra onda R, significa que eu estou com 1 batimento por segundo, ou seja, em 1 minuto eu estou com 60 batimentos por minuto. Um método para a gente conseguir avaliar a frequência cardíaca rapidamente é que se eu tiver uma onda R e uma outra onda R em 1 quadradinho de diferença, eu estou com uma frequência cardíaca de 300 batimentos por minuto. Se a diferença entre as ondas R for de 2 quadradinhos, eu tenho uma frequência de 150 batimentos por minuto. 3 quadradinhos, 100 batimentos por minuto. 4 quadradinhos, 75 batimentos por minuto. E 5 quadradinhos, 60 batimentos por minuto. O terceiro passo é avaliar a onda P, sua amplitude e duração, e ver se ela sempre precede um complexo QRS, que demonstra que o impulso elétrico começa no nódo sinoatrial. O quarto passo é identificar o intervalo PR, para ver se não está ocorrendo uma lentificação da transmissão do sinal dos átrios para os ventrículos. O quinto passo é analisar o complexo QRS, para ver se ele não está muito alargado, demonstrando assim uma lentificação do impulso elétrico através dos ventrículos. O passo 6 é avaliar a onda T, sua amplitude e duração. O passo 7 é avaliar o intervalo QT, para novamente avaliar se não está havendo uma lentificação na transmissão do impulso elétrico pelo coração. E o oitavo passo é avaliar se não está ocorrendo nenhum batimento ectópico ou alguma outra arritmia. E esse passo 8 é o tema da nossa próxima aula. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, manda para mais alguém. E como você quer saber como identificar um batimento ectópico e uma arritmia, eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!